Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vem para terminar a nossa conversa sobre misturas de soluções, né? A gente inicialmente comentou sobre as misturas de soluções que não resultavam em reação química, tá? Então a gente comentou inicialmente sobre as misturas que não ocasionavam, não resultavam. E aí a gente viu que havia para que uma mistura de solução resultasse em reação química, né? A primeira possibilidade era quando a mistura se tratava de soluções que envolviam o mesmo soluto. Por exemplo, eu misturar duas soluções de cloreto de sódio, duas soluções aquosas de cloreto de sódio. Então, não há como haver reação química, já que eu estou, nesta situação, misturando substâncias da mesma natureza química. Tá? Então, esse foi o primeiro exemplo que a gente comentou. E o segundo exemplo era de situação que também não resultava em reação química, era aquela que envolvia solutos diferentes, né? Misturas de soluções envolvendo solutos diferentes. Neste último caso, a gente viu que o procedimento era adotar a mistura como fazer o tratamento matemático da mistura como se fizesse uma diluição para cada solução, tá? Então, estes dois tópicos foram discutidos anteriormente, quando comentamos naquela situação de misturas que não envolviam reações químicas, tá? A conversa de hoje, ainda falando sobre misturas de soluções, mas agora num novo cenário, né, numa nova perspectiva, que vai ser, neste caso, as misturas que resultam em reação química, tá? Vai ser o objeto da conversa que a gente vai ter hoje. Misturas de soluções que resultam em reações químicas, tá? Então, o principal método, existem várias misturas que podem resultar em reações químicas, tá, gente? Se a gente fosse citar todas as possibilidades de misturas que resultam em reações, então a gente iria passar muito tempo conversando sobre esse tema, tá? Porque são inúmeras as possibilidades de misturas que resultam em reação química, tá? Por isso que a gente vai dar uma direcionada. Direcionar em que sentido, professor? Direcionar no sentido é, relacionando aí com as questões que mais aparecem em vestibular. E quando se fala em mistura de soluções com reação química e vestibulares, o que mais aparece são as reações envolvendo as questões de mistura de soluções, envolvendo a chamada titulação, tá certo? Então, se a gente fosse definir o que é titulação, a gente poderia dizer que a titulação é um método, tá, experimental, é um método empregado tipicamente em laboratório que tem a finalidade de descobrir a concentração de uma amostra, tá? Eu faço titulação se eu quero determinar a concentração de uma determinada amostra de uma determinada solução. Esta solução que eu pretendo analisar, que eu pretendo investigar, que eu pretendo descobrir qual é a sua concentração, essa solução, ela recebe o nome de analito. Aí você faz a associação. Analito é o que vai ser analisado. É o que você quer descobrir a concentração. Para descobrir a concentração do analito, você vai utilizar uma segunda solução cuja concentração é conhecida. Esta segunda solução, cuja concentração é conhecida, ela é chamada de titulante, tá? Então, o analito é o que você quer descobrir a concentração. O titulante é a solução padrão, é aquela que você já conhece previamente a concentração. E esta determinação da concentração do analito, ela é feita por meio de uma reação química, tá bom? Então, sempre que você pega uma questão
e no contexto da questão, no enunciado, ele fala sobre titulação. Então você já sabe que naquele ambiente está ocorrendo uma. Então, titulação é uma reação, ou pelo menos ocorre por meio de uma reação química, com uma finalidade. Qual é a finalidade de se fazer uma titulação? A finalidade é descobrir a concentração de uma amostra. Essa amostra que você quer descobrir a concentração é o analito. E lógico, para poder ter a reação química, eu tenho que misturar o analito com alguma coisa. Essa alguma coisa que vai ser misturado ao analito é chamado de titulante. É uma solução padronizada, é uma solução cuja concentração é previamente conhecida. Perfeito, gente? Então, basicamente, isso é o que a gente chama de titulação, e é dessa maneira que a gente vai direcionar o estudo das misturas de soluções que envolvem reação. A gente vai pegar no contexto da titulação, tá certo? Lógico, quando eu falo titulação, isso é muito amplo ainda, porque existem diferentes tipos de titulação, a depender do que você está misturando, a depender do tipo de reação química que você está realizando, tá? A depender da reação química que será feita, eu posso ter diferentes tipos de titulação. Por exemplo, eu posso ter a titulação que é chamada de titulação por precipitação, tá? O que seria a titulação feita por precipitação? Seria uma titulação que se baseia numa reação química de precipitação, tá? Você mistura duas soluções e o resultado dessa mistura é a ocorrência, é a formação de precipitado. A partir da quantidade de precipitado que é formada, você consegue determinar a concentração das soluções que foram misturadas, tá? Seria um tipo de titulação, porque dá para descobrir a concentração da amostra. Titulação é tudo que permite determinar a concentração de uma amostra por meio de uma reação química, tá? Se a reação química que você vai fazer é uma reação de precipitação, então eu chamo a titulação de titulação por precipitação, tá? Se a reação que você vai fazer é uma reação redox, é uma reação de óxido-redução, lembram lá? Reações de óxido-redução. Você tem uma substância oxidando e você tem outra reduzindo. Então, se você tenta descobrir a concentração de alguém, de alguma substância, de alguma solução, por meio de uma reação de óxido-redução, então você chama a titulação de titulação redox ou titulação por óxido-redução. Você pode fazer uma titulação se baseando aí numa reação ácido-base, uma reação de neutralização, tá? Então eu chamo a titulação de titulação por neutralização, tá? Então, o que eu quero deixar claro, gente, é que o processo titulação ele é geral, tá? Titulação é tudo aquilo que permite determinar a concentração de uma amostra, chamada de analito, por meio de uma reação química, tá? Essa reação química vai ser feita com o uso de uma segunda solução, cuja concentração é conhecida, é o chamado titulante. Se essa reação for uma reação de precipitação, então você chama a titulação de titulação por precipitação. Se é uma reação redox, então você chama a titulação de titulação redox ou titulação por óxido-redução, é a mesma coisa. E se a reação em questão é uma reação ácido-base, é uma reação de neutralização, então eu posso chamar a titulação de titulação por neutralização. Na verdade, o nosso objeto hoje vai ser justamente analisar as titulações por neutralização. A gente vai direcionar nesse tipo de titulação. Então veja que a gente já filtrou um monte de coisa, né? A gente não vai analisar todo tipo de mistura que resulta em reação.
A gente vai somente analisar aquelas misturas que podem ser utilizadas para determinar a concentração de uma amostra, é a chamada titulação, e não vai ser qualquer titulação que a gente vai investigar nesse momento, vão ser somente as titulações ácido-base, aquelas que envolvem reações de neutralização. Isso não quer dizer que a gente não vai estudar as titulações por precipitação ou as titulações por oxirredução. Só não é o momento. Haverá um momento oportuno que a gente vai falar um pouquinho vai falar um pouquinho sobre titulação por precipitação e titulação por óxido redução, tá? Bem, o que é que eu vou chamar de titulação ácido-base? Titulação ácido-base é um método para determinar a concentração de uma amostra desconhecida, chamada de analito, a partir de uma solução padrão, uma solução de concentração conhecida, que é o chamado titulante, mas isso vai ser feito por meio de uma reação de neutralização ácido-base, entende? Toda titulação precisa da ocorrência de uma reação. Se eu quero fazer uma titulação ácido-base, então a reação que eu pretendo fazer é uma reação de neutralização. Neutralização, ácido-base. Tá? Bem, o que está sendo mostrado aí são os equipamentos comumente utilizados no processo de titulação. Então, eu preciso, essencialmente, desses dois equipamentos aqui. Ó. Esse primeiro, esse tubo aí, comprido, esse tubo comprido ele tem uma torneirinha aqui no meio, ó, que é uma válvula de passagem. Essa torneirinha é muito importante para ter o controle da vazão do líquido que vai descer, tá? Essa primeira vidraria aí, a gente dá a ela o nome de bureta. Essa primeira vidraria recebe o nome de bureta. Dentro da bureta, você coloca o titulante. Você coloca aquela solução que você conhece a concentração, tá bom? Dentro da bureta sempre vai o titulante, a amostra cuja concentração é conhecida. E eu preciso de uma segunda vidraria. Ela aparece aqui embaixo. Ó. Essa segunda vidraria é o Erlenmeyer. E dentro do Erlenmeyer, você coloca o analito. Aqui dentro do Erlenmeyer, você coloca o analito. É aquela amostra, é aquela solução que você ainda não conhece a concentração, que você pretende determinar a concentração, tá? Bureta, titulante, Erlenmeyer abaixo, analito. Aí aqui eu posso colocar um suportezinho, né, universal, para poder prender o tubo, a bureta. Aqui eu posso utilizar garras, né, deixa eu marcar aqui, ó, garras que é para poder prender a bureta ao suporte universal, tá? E aqui embaixo, especificamente, a gente utiliza o Erlenmeyer, por quê? Porque como ele tem uma boca aqui, ó, que é afunilada, esse formato de funil permite que você consiga agitar a amostra enquanto você está titulando. Que a ideia é utilizar aquela torneirinha que aparece lá, que eu demarquei, essa torneirinha aqui, ó, essa torneirinha, e você vai abrindo ela lentamente com uma mão e deixando cair gota a gota. É um processo bem cansativo, porque você tem que fazer gota a gota. Você vai deixar gota a gota do titulante, no tubo que está em cima, cair dentro do tubo que está embaixo, o analito. E isso tem que ser feito com constante agitação. Então, enquanto com uma mão você tem o controle das gotas, com a outra você está o tempo todo, ó, agitando, balançando, dando movimento ao sistema. Professor, e por que tem que movimentar? Porque quando eu movimento, quando eu agito o sistema, eu acelero o processo de reação química, tá? Eu torno a solução mais homogênea, isso ajuda a espalhar mais o titulante no analito e acelera também a reação de neutralização. Então, a titulação ela tem que ser feita com constante agitação, tá? Se você vai fazer a titulação que a gente chama aí, ó, de titulação raiz, na mão mesmo, na munheca, né, com a mão
tendo o controle lá da válvula e com a outra agitando, você tem que utilizar um Erlenmeyer, tá? Você não pode utilizar um copo Becker. O copo Becker ele é assim, ó, tem um formato de um copo, desse que a gente utiliza em casa. Se você for agitar um copo Becker com a mão, assim, você já deve ter passado por essa experiência em casa. Você pega lá um copo de suco, tenta balançar com a mão, você corre o risco do suco cair, né, dele derramar, dele respingar. Por quê? Porque o copo normal, ele não tem esse formato afunilado. Ele é todo aberto em cima, né, reto. Então você tenta agitar com a mão e você acaba correndo o risco de deixar o conteúdo escapar do recipiente, entende? Então por isso o Erlenmeyer, porque ele tem esse formato de funil. Então isso permite que você consiga agitar com a mão sem a preocupação de deixar o conteúdo cair fora do recipiente. Lembrando que a gente está falando aí de titulação ácido-base. Então, o conteúdo do Erlenmeyer pode ser um ácido ou pode ser uma base. Ambos bastante perigosos se em contato com a pele. Então, por isso, o Erlenmeyer, porque te dá mais segurança na agitação, tá? Se você vai fazer a titulação raiz, aquela na mão, na munheca. Agora, existe a titulação Nutella. A titulação Nutella você utiliza equipamentos apropriados, né? Existem agitadores magnéticos, você não precisa ficar agitando com a mão. Você coloca em cima lá do equipamento, coloca um agitadorzinho magnético dentro da solução. A gente chama isso, dentro do laboratório de química, de peixinho. É uma pastilhazinha magnética, você joga dentro do tubo, onde está a solução. Quando você liga o equipamento embaixo, ele faz essa pecinha girar dentro. E esse giro agita a solução. Eu não preciso estar agitando com a mão. Então, nesse caso, eu dispenso o Erlenmeyer. Eu posso usar um copo Becker normal, tá? Esse agitador magnético, ele parece uma pastilhinha. Ele parece um comprimido, assim, comprido, ó. Tá? Aí você coloca ele dentro da solução. Coloca a solução, o recipiente, em cima de um equipamento. Né, parece uma balança. E eu vou mostrar um vídeo, eu vou colocar junto com o vídeo dessa aula, um vídeo de um procedimento de titulação, onde ele usa um agitador magnético. Então vai fazer mais sentido o que eu estou falando quando você vê o vídeo, tá? E aí quando você liga o botão, essa pastilhazinha aqui, ó, esse equipamento, ele começa a girar dentro do recipiente e isso agita a solução. Isso faz o papel de eu ficar agitando aqui com a mão. Então, por isso que eu chamo de titulação. Aliás, não é nem a titulação Nutella. Esta aí é a titulação semi-Nutella. Porque ainda existe a titulação Nutella, que é quando você faz a titulação com a bureta eletrônica, que é extremamente cara, por sinal, tá? Mas a bureta eletrônica te poupa o trabalho de estar controlando, com o uso daquela torneirinha, gota a gota, porque dá trabalho a titulação. Mesmo com agitador magnético, você tem que controlar gota a gota do titulante que cai dentro do analito, tá? Então dá trabalho, mesmo com agitador magnético. Agora, se você faz a titulação Nutella, utilizando uma bureta eletrônica, aí tudo fica mais fácil. Você bota lá para titular, vai embora, vai tomar um cafezinho, e quando volta já está tudo pronto, porque o equipamento faz tudo sozinho. Tá? Mas esse tipo de bureta é extremamente cara. Tá? Eu, particularmente, nunca cheguei perto de um negócio desse. Sempre fiz titulação raiz, na mão, com o Erlenmeyer embaixo, agitando. Tá? Mas, enfim, só para a gente recapitular, a titulação é um procedimento que permite determinar a concentração de uma amostra. Tá? A partir de uma reação química. Se essa reação química é uma reação de neutralização, a gente chama a titulação de titulação ácido-base. Para fazer a titulação, eu preciso pelo menos dessas duas vidrarias aí. A bureta, onde eu coloco o titulante, e o Erlenmeyer, onde eu coloco o analito. É isso aqui, ó. Uma imagem um pouquinho mais nítida. A bureta em cima com o titulante, o Erlenmeyer embaixo com o analito. É também colocado aqui um indicador ácido-base. Já já a gente vai entender qual é a finalidade do indicador ácido-base, tá certo?
Antes disso, você vai dar uma pausa. Opa, ainda não. Ainda não. Você ainda não vai dar pausa, não. Bem, antes da pausa, deixa eu explicar o que é ponto de equivalência e aí eu já aproveito e explico qual é a finalidade do indicador ácido-base, tá? Pessoal, eu vou fazer uma reação de neutralização ácido-base, certo? Eu vou misturar um ácido com uma base, tá? Se o meu titulante é um ácido, o analito tem que ser uma base. Se o meu titulante é uma base, o analito tem que ser um ácido, tá certo? Eu não posso titular um ácido com outro ácido. Eu não posso titular uma base com outra base. Não tem como analito e titulante ambos serem ácidos ou ambos serem bases. Tá? Se um é ácido, automaticamente o outro tem que ser uma base. Tá bom? O que é o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é o ponto onde ocorre a reação de neutralização total. O ponto de equivalência é o momento em que o número de mol de H+, lembrando que quem libera H+ é o ácido, tá? É exatamente igual ao número de mol de OH- de hidroxilas liberado pela base, tá? Se eu tenho uma reação ácido-base, se eu tenho uma reação de neutralização, eu tenho ácidos liberando OH+, e bases liberando OH-, tá? Opa! Então, deixa eu voltar aqui, passei direto. Pronto. Então, o ponto de equivalência é o momento em que o número de mol de H+ é igual ao número de mol de OH-, tá? Lembrando, mais uma vez, que quem libera H+ é o ácido e quem libera OH- é a base, tá? E a reação de neutralização, ela justamente ocorre envolvendo H+ e OH-. H+ liberado pelo ácido, OH- liberado pela base, tá? Quando essas quantidades de H+ e de OH-, elas são iguais, a gente vai dizer que foi atingido aí o ponto de equivalência, tá? Graficamente falando, ó, o ponto de equivalência ele é atingido justamente aqui no meio, ó, tá? Deixa eu explicar a vocês, para a gente poder entender melhor, o que é que representa esse gráfico, tá? Quando você vai analisar um gráfico, a primeira coisa que você deve observar são os eixos, tá? Então aqui, ó, na vertical, na ordenada, eu tenho pH, e aqui na horizontal eu tenho volume de HCl, tá? O que é que ele está me dizendo aqui no gráfico? Repara que o início do gráfico, o gráfico começa com pH lá em cima, ó. pH está lá no alto. E à medida que o volume de ácido aumenta, esse pH ele começa a diminuir. Esse gráfico, a gente chama ele de um gráfico de uma titulação alcalina. Como assim, professor? Titulação alcalina. Nessa titulação aí, está se pretendendo descobrir a concentração de uma base, tá? O analito nessa titulação, nesse gráfico, é uma base. Professor, como é que o senhor sabe que o analito é uma base? Vamos lá. O pH ele começa lá em cima. Opa! O pH ele começa lá em cima. Quem tem pH alto é base. Então, inicialmente aí, ó, pelo gráfico, né, pela análise do gráfico, inicialmente eu percebo que eu tinha uma base. E à medida que o ácido, que aqui embaixo, não sei se dá para ver direito, mas a substância que aparece ali, ó, é HCl, ácido clorídrico. À medida que eu vou adicionando ácido, o pH gradativamente começa a diminuir. Então a gente chama isso aí, ó, de alcalose, tá? Ou alcalometria. É a medida da alcalinidade, é a medida da concentração da base, tá? Alcalometria é até um termo mais coerente, né? Um termo que é mais utilizado.
Então, esse gráfico é um gráfico de uma titulação alcalina. Neste gráfico se pretende determinar a concentração de uma base. Sempre que você perceber que o pH começa alto e à medida que o tempo vai passando, esse pH vai diminuindo, é indicativo de que está sendo feita uma alcalometria, tá certo? E o ponto de equivalência ele está aqui no meio. É o ponto onde a concentração de H+ e de OH- elas são iguais, que é quando ocorre a neutralização total, tá? Esse gráfico seria de uma titulação básica, né? Alcalometria. E esse gráfico aqui é o contrário, né? Veja que o anterior ele começa de cima para baixo. Esse aqui começa de baixo para cima. Ele começa num pH baixo, ó, lá embaixo o pH, perto de zero, e à medida que o tempo passa, o pH ele vai subindo. Isso é típico de uma acidometria. Ou seja, agora eu estou começando com um ácido. Eu estou adicionando uma base a um ácido, tá certo? E à medida que eu adiciono a base, o pH ele tende a subir. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Dá para ver lá embaixo? NaOH. Eu estou adicionando NaOH, que é uma base, tá certo? E à medida que eu adiciono NaOH, o pH ele tende a subir. Então, no gráfico anterior, vocês tomem nota aí, por favor. No gráfico anterior, o analito, nesse gráfico aí, o analito é uma base e o titulante é um ácido. No gráfico seguinte, o analito é um ácido e o titulante é uma base. Neste primeiro gráfico, eu adiciono o ácido na base. Neste segundo gráfico, eu adiciono a base no ácido, tá? E o ponto de equivalência ele vai estar aqui no meio, que é justamente o ponto onde as concentrações de H+ e OH- elas se igualam. Isso aqui também a gente chama de ponto de viragem, tá? Ponto de viragem, tá? Por que ponto de viragem? Deixa eu explicar uma outra história a vocês antes de prosseguir, antes de continuar. Vê só. Eu sei que quando eu misturo um ácido com uma base, eles vão reagir, tá certo? E o resultado dessa reação é a formação de sal e água, tá? Reação de neutralização. O grande problema é que eu não consigo enxergar uma molécula de um ácido, tá? Eu não consigo enxergar uma molécula de uma base. Então, como é que eu vou saber visualmente se a neutralização se completou? Ou seja, se eu tenho lá uma neutralização completa, uma neutralização total, se todo o ácido foi neutralizado pela base e vice-versa, como é que eu vou ter essa percepção visual se eu não consigo enxergar uma molécula de um ácido ou se eu não consigo enxergar uma molécula de uma base, tá? Essa é a questão. Como é que eu vou ter essa percepção visual de que a neutralização se deu por completo? Porque o que é que eu estou fazendo? Ó, digamos que eu esteja lá fazendo a titulação de um ácido. Eu pego lá um ácido clorídrico, concentração desconhecida, e eu começo a gotejar a base lá. Começo a colocar a gotinha da base. À medida que eu vou adicionando a base, a reação ela vai acontecendo, certo? E quanto mais base eu vou adicionando, mais do ácido embaixo vai ser neutralizado. Lembra lá? O ácido está embaixo, no Erlenmeyer, analito. A base está em cima, no titulante. Eu quero descobrir a concentração do ácido. Aí eu começo a abrir a torneirinha e vou gotejando, né? A base lá, gota a gota, vou colocando em contato com o ácido. E à medida que essa base vai caindo, ela vai reagindo com o ácido. A grande pergunta é, como é que eu vou saber a hora que eu tenho que parar de deixar a gotinha cair? Como é que eu vou saber qual é a hora de fechar a torneira, de parar a titulação? O momento certo, onde a titulação deve ser encerrada, é quando chega aqui, ó, no ponto de equivalência. O ponto de equivalência é o ponto onde você deve encerrar a titulação. Por quê? Porque é neste ponto onde
a quantidade em mol de H+ e de OH- se igualam. Ou seja, é neste ponto onde acontece a neutralização total. O grande problema é como é que eu vou perceber visualmente a chegada desse ponto, desse momento, o momento que eu devo fechar. Eu sei que eu devo fechar a torneira do ponto de equivalência. O grande problema é como identificar o ponto de equivalência visualmente. E é justamente para resolver esse problema que a gente faz uso do indicador ácido-base, tá certo? Se eu voltar aqui, ó, você vai ver que junto lá do analito, você coloca também o indicador ácido-base. Qual é a finalidade do indicador? Ele muda de cor de acordo com a faixa de pH. Então, se junto lá com o analito eu colocar um indicador ácido-base, no momento em que se atingir o ponto de equivalência, que a gente também chama de ponto de viragem, esse indicador ele vai mudar de cor. É pela mudança de cor do indicador que eu consigo perceber o momento exato em que eu tenho que encerrar a titulação. A determinação, gente, a determinação do ponto de equivalência, ou também chamado de ponto de viragem, ela é cromática, é a partir da cor. Da cor de quê? Da cor do indicador. Veja como é que funciona. Vou pegar um exemplo aqui hipotético. Eu tenho uma solução de ácido clorídrico que eu quero titular, que eu quero descobrir a concentração. Então eu vou titular esse ácido clorídrico com a segunda solução de hidróxido de sódio. Lógico, né? Se eu tenho um ácido, eu tenho que titular ele com a base, tá? Junto com o ácido clorídrico, eu vou colocar um pouquinho de fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador ácido-base que ele fica incolor em meio ácido e ele fica rosa em meio alcalino, tá? Então, quando eu colocar lá o indicador em contato com ácido clorídrico, a fenolftaleína em contato com ácido, ela vai continuar incolor, ela não vai mudar de cor, tá? À medida que eu for gotejando a base é o titulante, né? Eu vou botar a base dentro da bureta, dentro desse equipamentozinho aqui, ó, a bureta. Vou colocar a base aqui dentro e através do controle da torneirinha eu vou liberando gota a gota para que essa base, ó, caia lá dentro do analito, que é, no meu exemplo hipotético é o ácido clorídrico. Quando a gotinha cair, ó, onde ela cair vai ficar rosa. Por quê? Porque o indicador fenolftaleína ele fica incolor em meio ácido, mas fica rosa em meio alcalino. Onde a gotinha bater, vai ficar rosa. Mas você não está agitando? À medida que você agita, você acelera a reação de neutralização. E aquele ponto que momentaneamente ficou rosa, volta a ficar incolor. Por que ele volta a ficar incolor? Porque uma gotinha da base não vai ser suficiente para neutralizar todo o ácido. Então eu continuo colocando gota a gota. E à medida que as gotas forem caindo, onde elas caem, a solução fica rosa. Mas depois volta a ficar incolor. Então eu vou fazendo isso, tá? É cansativo. Eu vou colocando gota a gota. E a cada gota que eu coloco, eu percebo que onde a gota cai vai ficar rosa, porque a fenolftaleína fica rosa em meio básico, e depois volta a ficar incolor. Fica rosa, volta a ficar incolor. Vai chegar um ponto que a solução, quando a gotinha de base cair lá, ela vai ficar rosa e vai começar a demorar a ficar incolor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que boa parte do ácido já foi neutralizado. Por isso que está demorando a ficar incolor de novo. A gotinha da base caiu, ficou rosa, e aí começa a demorar a voltar a ficar incolor. Esse é o ponto mais dramático da titulação, porque você só pode colocar a próxima gota se a solução voltar a ficar incolor. Enquanto a solução não voltar a ficar incolor, você tem que segurar lá a torneirinha, não pode deixar cair outra gota. Se porventura, depois de um certo tempo, a solução voltar a ficar incolor, você vai lá e bota outra gotinha. Você só para de colocar gota quando a solução, desse meu exemplo hipotético,
utilizando fenolftaleína, que fique muito claro, eu posso utilizar outros indicadores ácido-base, tá? Aqui eu peguei o exemplo específico da fenolftaleína. Quando a solução ficar rosa, devido ao contato com a base, e ela não mais voltar a ficar incolor, é o momento em que eu encerro a titulação. Porque nesse momento, se atingiu isso aqui, ó, o ponto de equivalência, tá bom? Então, por isso que se utiliza indicadores ácido-base em contato lá com a solução do analito, que é para determinar experimentalmente o ponto de equivalência, tá? Gente, eu vou ficar por aqui, mas eu volto, tá, para continuar essa conversa de titulação ácido-base e para também fazer alguns exemplos, tá bom?